Olá pessoal, essa é a última aula do conjunto de aulas sobre aplicações de circuitos combinacionais. Dessa vez nós vamos falar sobre o circuito, dessa vez é ele mesmo, o circuito multiplexador. Então, o circuito multiplexador consiste no seguinte, é um circuito que tem N entradas, N linhas de entradas, onde essas linhas de entradas transportam dados, e ela tem M linhas de controle. A relação de N para M é sempre em potências de 2, tá? Então, se você tem duas linhas de controle, você é capaz de controlar 2 elevado a M, M linhas de controles, é capaz de controlar 2 elevado a M linhas de entrada, certo? Então, se eu tenho duas linhas de controle, sou capaz de controlar 4 linhas de entrada. E o multiplexador ele tem uma característica interessante, ele só tem uma única saída. Então, o multiplexador ele serve para compartilhar vias. Então imagine que essa é a única linha para você transportar bits que estão chegando aqui nas entradas 1, 0 e 2. Então a cada unidade de tempo aí qualquer t, né, sei lá, microsegundos, chega um bit aqui, chega um bit aqui, chega um bit aqui, chega um bit aqui. E você tem que transportar esses bits por essa única linha. Essa linha é compartilhada em algum ponto do circuito. Isso pode acontecer dentro da CPU, na placa-mãe, etc. Então essa linha daqui ela é compartilhada, tá? Porque você não pode se dar o luxo de puxar uma linha de cada componente do seu processador para cada outro componente. Seria o mesmo que tentar construir uma estrada da sua casa para qualquer outra casa da sua cidade. É impossível. Então você tem que compartilhar as vias públicas. Então o que o multiplexador faz é parecido com o que o semáforo faz, tá? Se você tem uma linha compartilhada, você vai parar e dar a vez para que apenas uma única entrada utilize essa linha. E as demais vão ficar esperando. Depois de um tempo, você deixa que a outra entrada passe a utilizar a linha compartilhada. E as demais ficam esperando. Certo? Alguém diz, ô Fred, se começar a chegar byte numa velocidade mais rápida do que o multiplexador é capaz de ficar chaveando aqui entre essas entradas. Aí você coloca outro componente aqui, como um buffer, tá? O buffer serve justamente para isso. Certo? Exemplos práticos de buffers na vida real. Uma fila de banco, né? Fila de banco é um exemplo prático de buffer. Você tem a capacidade de atendimento dos bancários, ou a quantidade de bancários inferior à quantidade de gente que entra na agência solicitando serviços. Então o que é que acontece? Forma-se uma fila. Aquela fila ali nada mais é do que um buffer. Certo? Você ficar esperando para que chegue a sua vez de ser atendido. Né? No caso de uma rua, por exemplo, é a extensão da rua, né? O tamanho da rua, quantos carros cabem parados naquela rua, é o buffer da rua, né? O que acontece é que muitas vezes a demanda de carros nas vias públicas é muito maior do que a extensão das vias públicas. Aí a prefeitura tome a colocar semáforo em cada esquina e aí as ruas não comportam, né? Acaba se gerando os famosos engarrafamentos. Tá? A gente tem um exemplo aqui de depois, a gente vai dar uma olhada aqui nesse link para a gente ver esse multiplexador funcionando. É justamente essa simulação daqui, ó. Então, ó, aqui está chegando uma informação, SE, MET, CT, certo? Não importa o que sejam essas letras aí. Pode ser até caracteres mesmo, bytes de caracteres. Tá? Então você vai ter 8 bits da letra E, 8 bits da letra C, 8 bits da letra E, que vão ter que passar por aqui, por essa linha e chegar aqui do outro lado. Mas eu só tenho essa linha verde aqui, ó, para ligar todo mundo que está querendo ir para esse outro lado aqui. Então o que é que o multiplexador faz? As linhas de controle dizem que quem está com a vez agora é a entrada 00, que é essa lá de cima, a roxa. Certo? Depois de um tempo o multiplexador diz que quem está com a vez agora é a linha 10, que é essa azul. Ó. Então ele conecta a linha azul à linha compartilhada. E aí ele pode transmitir a sua informação lá para o outro lado. Aqui quem transmitiu foi a linha roxa, porque ela que estava selecionada, ela é a 00, ó. 00, a 10 é essa azul, a 01 é essa azul claro, ó. Ela agora passou a transportar a sua informação, e a 11 é a linha vermelha. Então quando chega 11 aqui, na linha de controle, eu estou informando para o multiplexador que é para dar vez a essa entrada do multiplexador passar as informações pela, linha compartilhada, certo? E aí o que é que acontece? Muitas vezes o multiplexador é ligado num timer, para que de tempos em tempos ele chaveie esse valor daqui, fica sendo chaveado por um timer. 00, aí depois de 2 segundos 01, depois de 2 segundos 10, depois de 2 segundos 1.
2 segundos é um chute, tá? Um tempo aleatório aí que eu estou chutando. Pode ser uma escala muito menor, pode ser em nanosegundos, em microsegundos, em milissegundos. Depende do tipo de controle que você está fazendo, certo? Vamos dar uma olhadinha naquele site lá. Ver se tem como eu copiar aqui. Acho que não vai ter como eu copiar aqui nesse ferramenta selecionar. Então vejam aqui, ó, o multiplexador funcionando, tá vendo? Ó? À medida que as linhas de controle de entrada recebem valores, ele escolhe uma das entradas para usar a linha compartilhada, para gerar resultados na saída do multiplexador. Então nesse caso aqui nós temos um multiplexador 4x1. Tem 4 linhas de entradas sendo chaveadas para uma única linha de saída. Sempre o multiplexador, ele pode ter mais de uma linha, tá? Certo? Então vamos imaginar que cada linha dessa colorida aqui fossem 8 bits. Então eu teria um multiplexador 4 vezes 8, 32 por 8. Porque eu teria 8 linhas aqui que precisam compartilhar essas 8 linhas de saída aqui. Tá? Então 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 4 vezes 8, 32 linhas de entrada e 8 linhas de saída. Porque cada linha dessa daqui, colorida, na verdade está transportando 8 bits. Certo? São linhas paralelas de 8 bits andando aí. Então esses 8 bits vão usar essa linha de saída de 8 bits aqui. Essas linhas de saída de 8 bits. Ok? Então é muito utilizado o multiplexador, por exemplo, para comutação de canais. Você às vezes... O multiplexador pode ser usado inclusive em centrais telefônicas. Você fica comutando o sinal telefônico entre várias linhas, né? Porque você não tem, por exemplo, uma linha da sua casa, um par de fios do seu telefone, vamos imaginar o telefone fixo, que hoje em dia não é tão usado mais, mas ainda existe. Então você não tem um par de linhas do seu telefone saindo para cada outro telefone da cidade, ou do país inteiro, ou do mundo inteiro. Não, você tem centrais telefônicas que fazem essa comutação. Certo? Essa comutação é feita justamente usando o multiplexador. Então, por exemplo, daqui para os Estados Unidos vai ter um cabo transoceânico que comporta uma certa quantidade máxima de ligações simultâneas. Então, como é que eu faço? Eu compartilho ele no tempo. Eu deixo um pouquinho de vez cada canal transportar um pouquinho de voz naquele canal, naquele cabo submarino, por exemplo. E aí isso é feito tão rápido, numa velocidade tão rápida que você não perde informação, certo? Às vezes tem um chiado, às vezes aqui e acolá a mensagem fica truncada, né? A mensagem de voz fica truncada, significa dizer que você perdeu bits aí no meio do caminho, certo? Ou os bits chegaram e estava ocupado o circuito e aqueles bits se perderam, encheu o buffer e o buffer transbordou, tá? Então o multiplexador é feito dessa forma. Ele serve para compartilhar linhas de transmissão. Essa é a cara do multiplexador. Geralmente ele é desenhado nos circuitos como esse trapézio rotacionado em 90 graus para a direita, né? Então aqui estão as linhas de entrada e aqui está a linha de controle. Esse é um multiplexador 2x1. Ou seja, ele tem 2 linhas e apenas uma linha de controle. Quando essa linha é 0, ele deixa passar a informação do A para o X. Quando essa linha é 1, ele deixa passar a informação do B para o X. Certo? Então, qual é o resultado da expressão do x? Como é que a gente pode deduzir o x? Se a gente for usar a soma de produtos, vamos olhar aqui para a saída x, tá? A saída x. As entradas são A, B e a linha de controle S. São essas 3 entradas aqui na tabela verdade. E a coluna da tabela verdade é o x, é a linha de saída. Então, se a gente for usar soma de produtos, a gente vai olhar para os valores que tem o valor 1 na coluna X. Então, eu tenho 1 aqui, ó. E aí, o que é que vocês observam aqui? Quando o S é 0 e o A é 1, não importa o valor do B, o B sendo 0 ou 1, ele não está contribuindo com nada aqui, ele não influencia em nada no resultado. Ó. Quando o S é 0 e o A é 1, o X é 1.
certo? Então aqui, ó, eu posso anular o B, em vez de ter uma forma canônica completa com as 3 variáveis, eu uso somente SA, já que o B não tá influenciando em nada, tá? Então eu já estou usando uma espécie de forma canônica simplificada. Ela tem um outro nomezinho agora que eu esqueci. Mas é válida também, tá? Então eu estou usando uma simplificação aqui chamada de mapa de Carnot, que a gente não vai entrar em detalhes. Então quando o S é 0 e o A é 1, ou seja, S barrado e A produz 1. Então, ó, S barrado e A produz 1. Então, essas duas linhas daqui, elas podem ser representadas por um único mintermo incompleto, né, porque não tem a entrada B, S barrado A. E outro lugar que ela é 1 são essas duas daqui, ó. Vamos ver se a gente também acha alguma coisa em comum aqui. Aqui o que está sendo invariante, né, o que não influencia, é o A, ó. Quando o S é 1 e o B também é 1, o X é 1. Então o valor do A aqui não está influenciando nada. Quando o A é 0, é 1. Quando o A é 1, é 1 também. Então aqui é SB, que é esse outro mintermo aqui. Esse outro mintermo consegue representar esta linha e esta outra linha daqui. Então a expressão final do meu multiplexador é isso aqui, ó. Quando eu recebo a linha de controle barrada, eu ativo o A. Quando eu ativo a linha de controle, né, eu passo a informação do B para cá, certo? Então eu tenho S barrado A no end e SB no outro end, certo? Então vamos imaginar, quando S for 0, ele passa por aqui e vira 1, certo? Então quando uma das pernas de um end é 1, o que vai definir o valor do end é a outra perna, então o A vai passar para aqui. Se o A for 1, vai produzir 1 aqui, se o A for 0, vai produzir 0 aqui, e aí ele usa a linha de saída. E por que esse outro não usa? Porque quando esse S0 aqui, ó, S é 0, tá? Ele vai passar para cá do outro lado do inversor 1. E como ele é 0, ele está negando esse end. Basta que uma entrada do end seja 0 para que ele seja 0 aqui, ó. Então ele vai 0 aqui e o OU não vai influenciar no OU. Quem vai estar influenciando no OU vai ser outra entrada daqui. Em outras palavras, o valor do A, certo? Quando o S é 0, é o A que passa para o X. Quando o S é 1, o S entra aqui 1, quando passa pelo inversor é 0. Então anula esse end aqui, ó. E o S1 aqui, ele vai deixar passar o valor do B para cá, ó. Certo? Porque ele é 1, então quando o B é 1, 1 e 1 dá 1. 1 e 0 dá 0. Então quando o S é 1, o valor do B é que está passando para o outro lado do end e por sua vez está passando por esse OU daqui, já que esse S aqui barrou esse end, né? Porque ele era 1 aqui, ó, quando passou pelo inversor foi 0. Então não importa o valor de A. Se A for 1, se A for 0, esse end aqui vai estar sempre produzindo 0. E 0 no OU é elemento neutro. Então quem vai estar passando para cá para o X vai ser o B, certo? O valor que estiver sendo sinalizado aqui no B, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, vai estar passando aqui para o X. Enquanto que o A vai estar esperando aqui. Eu posso estar até sinalizando coisas aqui no A, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, mas isso não está sendo passado para lá. Para que não se perca, eu colocaria um buffer aqui antes do multiplexador, tá? Para que os dados, tem um nomezinho para isso, esqueci agora. Se a vazão de saída do multiplexador for menor do que a vazão de entrada, aí você precisa de um buffer. Agora, se a vazão de saída do multiplexador for rápida, então você não precisa do buffer, certo? Porque sempre que alguma informação chegar aqui no A ou B, o multiplexador rapidamente despacha para o outro lado e pronto. Tá? Mas isso nem sempre é verdade. Na maioria das vezes você precisa de buffer porque a velocidade dos componentes no computador são diferentes, né? Uma CPU trabalha na casa dos nanosegundos. Já um HD mecânico trabalha na velocidade dos milissegundos, né? Então é 3 ordens de magnitude mais lento do que um processador, né? Então aqui a gente tem um multiplexador 4x1, certo? Aqui ao invés de usar inversores, eu botei essas bolinhas, ó, na entrada das portas end. Isso aqui significa um inversor na entrada do end, tá? Você pode também ter essa opção de notação. Quando você bota uma bolinha na entrada, você está negando. E aí, qual é a ideia daqui? Eu tenho 2 linhas de controle, então eu posso ter 4 linhas de entradas. 2 elevado a 2, 4. Então, quando aqui for 0, 1, eu estou mandando a linha de entrada 1 passar a informação dela para a saída. Certo? Quando aqui for 1, 0, 2, eu estou dizendo que a entrada 2 é quem vai passar a informação para a linha de saída. Quando aqui for 1, 1, 3,
eu estou dizendo que o 3 vai passar a informação para a linha de saída. Vocês estão percebendo que o 3 aqui, ó, é 1, mas esse 1 daqui do 3, ó, não está passando por esse AND. Por quê? Porque a combinação de C1 e C0 aqui, ó, estão gerando um efeito negativo nesse AND, estão inabilitando esse AND, certo? O valor C01 também está inabilitando esse AND, tá? E o valor C01 está habilitando esse AND. Por que está habilitando esse AND? Porque está entrando 0 aqui, mas essa bolinha está invertendo. Então aqui dentro ele está chegando 1 nesse C1 aqui, tá? E aqui está entrando 1 aqui, ó, mas a bolinha está invertendo para 0. Além do que, está entrando 0 aqui também, certo? Então esse 0 daqui, mesmo que aqui tivesse 1 nessa entrada 0, aqui estaria produzindo um 0 nesse AND. Como é o caso desse 3 aqui, ó, que tem um aqui, mas está produzindo um 0 aqui. Ou seja, esse AND está funcionando como uma espécie de porteira, né? Tá? Essa combinação aqui trava essa porteira, trava essa porteira, trava essa porteira e libera essa daqui para que esse fluxo siga. Certo? Vamos ver o multiplexador aqui no nosso LogSim. Então eu tenho aqui o multiplexador 4x1. Já está aqui, ó, tenho duas linhas de controle e 4 entradas. Tá? Eu podia ter colocado também um bit de enable aqui, para que eu mude isso aqui, tá? Mas ainda não mande a informação passar para o outro lado. Seria só colocar mais um bit aqui de enable, tá? A gente pode fazer daqui a pouco, tá? Então vejam, se eu começar a mexer aqui, ele já vai permitir, vamos ver. Então eu tenho um na linha 0 e tem um na linha 2. E a saída está com 1, porque aqui está 0, 0. Então ele está permitindo que a linha 0 passe. Se eu colocar aqui 1, ó, ele está permitindo agora que a linha 1 passe. Ó. Então o 0 da linha 1 está passando para cá. Se eu botar 1, 0, agora eu estou permitindo que esse 1 daqui, ó, esse 1 daqui é o da linha 2. Ó. Ele está indo para lá. Ó. Certo? Se eu colocar 1, 1, agora eu estou permitindo que a linha 3 passe. Ó. Tanto é que se eu ficar sinalizando aqui, ó, se começar a chegar um monte de bit aqui, ó, se chegar bit aqui, ó, pode estar chegando o bit que for aqui, não está saindo do outro lado, ó. Certo? A ideia é que essas linhas daqui, elas fiquem mudando de valor, certo? Essas entradas. Ó, não está deixando, o multiplexador não está deixando passar nem o 0, nem o 1, nem o 2, porque ele está com o valor 1, 1, que é 3. Então, o que chegar aqui, 1, 0, 0, 1, sequência, a fila de 1s e 0s que for chegando aqui na entrada 3, vai passando para o outro lado do multiplexador, enquanto que as outras pode estar piscando aqui à vontade aqui, ó, que não vai passar para o outro lado, certo? Aí se eu chego aqui e faço 1, 0, aí a linha 1 agora é que vai sinalizar, ó. Essa daqui não sinaliza mais, a 3 também não sinaliza mais, nem a 0 sinaliza mais, ó. Só a linha 1 que vai ficar sinalizando, ó. E eu posso colocar um bit de enable, simplesmente adicionando, na verdade adicionando somente um botão, né? Vou pegar um botão aqui. Eu tenho que adicionar uma porta a cada uma dessas endas aqui. De 3 para 4. O ruim é que ele vai ferrar tudo agora, né? Vamos afastar para cá. Vamos afastar para cá. Você clica na barrinha, ó, e sobe ela, tá? Clica na barrinha e sobe. Clica na barrinha e dá delete. E aí puxa daqui de novo. Aqui, delete aqui, puxa daqui de novo. Ficou com 5, foi? Não, essa daqui tá fora de lugar, né? Pronto. Essa daqui vem para cá. Fazer o seguinte, eu vou deixar a porta de enable sempre como sendo essa última aqui. Vou botar o botão de enable aqui. Ficou muito junto, né?
Vamos ver se a gente tem como afastar essas. Afastei aqui os controles. E aí eu vou botar o enable. Tá muito junto ainda. Mais um pouquinho. Só mais um, só mais um. Não foi. Pronto. Agora vai dar. Beleza. Vou até o último. E agora eu vou puxar aqui dos demais. Opa. Ó. Então vocês estão vendo aqui que eu estou habilitando a entrada 01, né? Que é a entrada 1, ó. Vamos lá, vamos no modo simulação. Veja que ele está sinalizando e não está passando para o lado de lá. Na verdade eu tinha que botar um botão mesmo aqui. Um desse aqui. Já deu aqui. Ó, com o bit de enable desligado, ó, a linha 1 está com permissão para mandar dados para a linha de saída. Ó. Mas eu estou sinalizando aqui, ela não está mandando. Aí se eu habilitar o circuito agora, ó, não é a 1. A 1. A 1 agora está sinalizando. Se eu desabilitar o circuito, apesar de ser a vez dela, ó, 01, ela não está enviando dados, tá vendo? Por conta do bit de enable. Vamos botar 3 aqui, ó, 3. Era para essa linha estar sinalizando lá na saída, ela não está, ó. Quando eu habilito aqui, ó, agora ela sinaliza, tá? Então esse bit de enable é para controle da CPU. Ou seja, apesar de estar chegando informação aqui, a CPU não autorizou o funcionamento desse componente. Isso aqui pode vir de um decodificador. Pode ser a chegada de uma linha de um decodificador. O decodificador dizendo, ó, habilita aquele multiplexador para funcionar. Certo? O que é que acontece muitas vezes? Do outro lado de um circuito que tem um multiplexador, tem um circuito que é o inverso do multiplexador, que a gente não vai falar aqui sobre ele, que é o demultiplexador. O demultiplexador é o contrário, ele tem uma linha de entrada, e essa linha de entrada, dependendo da configuração do controle aqui, pode enviar essa linha de entrada para uma das N linhas de saída, certo? Se eu tenho duas linhas de controle, eu vou ter 2 elevado a 2, 4 linhas de saída. Então seria um multiplexador 1 por 4. Aqui um multiplexador 4 por 1 e aqui um demultiplexador 1 por 4. Ele faz o contrário, ele pega a linha única e chaveia para o lado de lá, certo? Então aqui eles têm que estar sincronizados, tá? A linha de controle aqui que está dizendo a conversação B é que tem que enviar a informação para lá. Aqui também tem que estar com o mesmo código, que é para ele chavear corretamente para a linha da conversação B do outro lado. Eu não sei se tem um exemplo de um MUX e DMUX funcionando. Vamos ver aqui na internet. Será que aqui tem? Acho que não. Já entra mais linha eletrônica mesmo. Olha só. Tá vendo? Ó? Eu tenho várias. Isso aqui é um multiplexador para sistema telefônico, como eu falei para vocês, tá vendo? Você tem várias pessoas conversando aqui, mas pô, só tem um cabo transoceânico, é o único canal de satélite. Então essa é chamada multiplexação no tempo. Ele cede um pouquinho o canal único por um determinado instante de tempo, que é arbitrado aí, dependendo do dado que você está transmitindo, né?
o tempo tem que ser suficiente para que não haja perda de informação durante o instante de tempo que a linha do lado de cá está se conectando com a linha do lado de lá, certo? Se o tempo for muito curto, o que é que vai acontecer? Você vai perder informação. Seria o equivalente de você ficar falando e sua voz ficar sendo truncada, né? Alguns pedaços de palavras se perdem. Então a frequência com que ele chaveia aí esses circuitos tem que ser rápida o suficiente para que você não perceba que você perdeu alguns milissegundos, microsegundos de tempo de voz, certo? Tem todo um estudo aí por trás, usando transformado de Fourier e tudo mais, para saber qual deve ser essa frequência de amostragem aí que você usa para chavear esses circuitos, ok? Bem, pessoal, com isso aí chegamos ao final dos nossos circuitos, aplicações de circuitos combinacionais. Aqui eu tenho uma série de referências que vocês podem usar, né? A maioria está disponível aí na internet, né? Inclusive essa apostila aí que eu acho que eu tenho disponibilizado como material de aula. Mas se não tiver lá na sala de aula, vocês pegam aí nos slides e dão uma estudada nesse assunto, tá bom? Nosso próximo assunto será o de circuitos sequenciais que formam memórias. E depois disso a gente encerra essa unidade 3, que seria o equivalente à nossa unidade didática 3, que são desde a álgebra booleana, que a gente viu, até os circuitos sequenciais. Ok? Até a próxima aula e um bom fim de semana aí para vocês. Tchau!